Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. As vitórias dos movimentos de libertação nacional, que nas colónias lutaram de armas na mão, nas mais duras condições, pela liberdade, pela independência das suas terras e dos seus povos e pela conquista da dignidade, a luta dos trabalhadores portugueses contra a exploração e contra a opressão, por melhores salários e por uma vida melhor, um regime político minado por crises internas e que já não correspondia nem à necessidade de encontrar solução para as guerras coloniais, nem às realidades concretas da sociedade portuguesa, uma guerra sem sentido e sem solução, desgastante e desprestigiante para os que, ano após ano, tinham de a fazer, o cansaço de comissão após comissão, um exército que viria a ser apontado como bode expiatório por um fascismo e por um colonialismo metidos num beco sem saída, foram estas as razões principais que determinaram o surgir e o progressivo desenvolvimento do movimento das Forças Armadas, vitorioso na madrugada de 25 de abril de 1974. Terra da fraternidade. Contra fogo! A história deste filme não cabe nas imagens de alegria de um povo. Não são apenas as palavras libertas na boca dos explorados e dos oprimidos. O 1º de maio? Eu acho que a Junta de Salvação Nacional fez muito bem em declarar este feriado nacional para os trabalhadores de Portugal, porque há 48 anos que esse dia não se podia comemorar abertamente. Por isso fizeram muito bem, acho uma atitude muito simpática. E você, o que é que você acha da revolução que houve em Portugal? A revolução que houve em Portugal, pá, acho que as Forças Armadas limitaram simplesmente a interpretar o anseio que o povo oprimido, pá, por um governo fascista, pá. Exatamente. É o primeiro. Eu acho isto uma coisa certa, na medida em que nós vivíamos oprimidos, isto é uma coisa certa. Você é da onde, você? Sou de Angola. Da Angola? E Sim, está há senhora. quanto tempo nas Forças Armadas Portuguesas? Há 6 meses. Há quantos anos você tem? Tenho 19 anos. 19 anos. Há quanto tempo você luta? Eu praticamente não luto. Não entrou, não teve na guerra? Não teve na guerra, não, senhora. E qual é a sua opinião sobre a guerra? Você acha que deve acabar a guerra ou não? Deve acabar a guerra. Deve acabar, sim, senhora. É a sua opinião dominante do soldado? Deve ser. Não, nem mais um soldado para ultramar. É necessário que, ao vermos o povo de Lisboa, do Barreiro, de Setúbal e a confraternização entre os militares e as massas populares, que ao ouvirmos os depoimentos dos trabalhadores, dos humilhados e dos ofendidos por 48 anos de exploração e repressão, possamos ter presente a luta e a resistência de quase 5 décadas. Para que não esqueçamos, para que a luta de hoje não faça varrer da memória as humilhações de ontem, é necessário relembrar também 48 anos de fascismo. Vai ao movimento, você? Com certeza. Eu apoio o movimento na medida em que também entrei nele, dentro dos estudos possíveis, para contribuir para o engrandecimento da nossa pátria. Há quanto tempo você é mobilizado? Há 3 anos. Há 3 anos. E qual é a sua posição diante da guerra na África? A minha posição, Você quer que a guerra continue ou quer que a guerra acabe? quero que a guerra acabe. Você também quer que a guerra acabe? Com Você certeza, também quer que a com guerra certeza. acabe? Numa Europa que pouco a pouco ia sendo dominada pelo nazismo e pelo fascismo, numa Europa onde as ditaduras terroristas iam sendo o remédio das classes exploradoras contra as lutas e as conquistas das classes trabalhadoras, surgia, em 28 de maio de 1926, um golpe militar encabeçado por Gomes da Costa, Oscar Carmona e Mendes Cabeçadas. O 28 de maio de 1926 fez-se essencialmente para garantir às classes exploradoras um governo de mão forte que, reprimindo os trabalhadores, não pusesse em perigo a sua existência como classe dominante e parasita. A ditadura militar, saída do 28 de maio, foi pouco a pouco transformando-se. Primeiro saiu Cabeçadas, depois Gomes da Costa. A partir do esmagamento das revoltas militares de 3 e 7 de fevereiro de 1927, estavam criadas as condições mínimas que iriam permitir a montagem da máquina fascista e corporativa orientada por Salazar. Se durante 48 anos o regime fascista nunca pôde dispensar a censura, a polícia política e os meios de coação e de pressão, a sua consolidação nos primeiros 13 anos foi extremamente difícil. Só o triunfo do fascismo espanhol em 1939, sobre a Frente Popular, criou melhores condições para a solidificação do salazarismo. Franco foi o melhor dos melhores aliados de Salazar. As revoltas militares de 1927, 1930 e 1931, que originaram o exílio para muitos oficiais, sargentos e soldados,
a revolta dos marinheiros comunistas em 8 de setembro de 1936, os atentados ao Rádio Clube Português, que difundia para a Espanha emissões fascistas, à Casa de Espanha, aos depósitos de gasolina que abasteciam as tropas fascistas de Franco e o atentado a Salazar em 1937 foram marcos da resistência armada ao fascismo corporativista. Cerca das 17 horas, o quartel da Guarda Nacional Republicana no Largo do Carmo, o último foco de resistência das forças que defendiam o Presidente do Conselho e outros membros do governo destituído, rendeu-se finalmente. Para facilitar a saída do general Spínola e dos membros do antigo governo, que ali se reuniram para a troca de poderes, foi pedido ao muito público que lutava ao largo que se reunisse no Terreiro do Paço para manifestação de apoio aos militares vitoriosos. Essa manifestação encontra-se agora em curso. A ação começou cerca das 3 horas de hoje, quando grupos de militares armados ocuparam os estúdios em Lisboa da emissora nacional, da Rádio Televisão Portuguesa e do Rádio Clube Português. Apresentamos em repetição a Junta de Salvação Nacional, que fica assim constituída. Capitão de Fragata, António Alva Rosa Coutinho. Capitão de Mar e Guerra, José Batista Pinheiro Azevedo. General Francisco da Costa Gomes. General António Spínola. Brigadeiro Jaime Silvério Marques. Coronel Carlos Galvão de Melo e General Manuel Diogo Neto. Viva Portugal! O futuro tem que ser melhor, com certeza, porque pior é impossível. Estávamos mais do que presos. Quer dizer, toda a gente, nota-se toda a gente satisfeita. Você foi surpreendida pela Revolução? Não, eu sabia que tinha que arrebentar, não sabia era quando. Ela tinha que arrebentar porque isto estava muito mal. Você... O que você faz na vida? Eu sou estudante universitária. No entanto, industriais, grandes proprietários rurais, altos funcionários, a Igreja, foram as principais bases de apoio que permitiram a superexploração dos trabalhadores, a repressão sistemática, os constantes atentados à liberdade de expressão e de reunião, a exploração desenfreada em proveito destas forças, das riquezas e da mão de obra das colónias portuguesas. O fascismo corporativista não era apenas um regime ao serviço de meia dúzia de tubarões. Era, sobretudo, uma máquina repressiva, jurídica, económica e ideológica montada ao serviço das classes exploradoras. Era o patronato organizado. Atenção, senhores ouvintes. Avisa-se a população de que o aeroporto da Portela continua fechado à navegação. Os passageiros e pessoal das companhias serão avisados por esta via com antecedência devida da hora de abertura. Também se informa que, dado o facto de a situação se encontrar perfeitamente normalizada, a população poderá retomar as suas atividades habituais. Pretendendo fazer crer que entre exploradores e explorados, entre capital e trabalho, não há antagonismos nem interesses opostos, o cooperativismo foi a pedra base que serviu para estrangular os sindicatos operários e toda a organização sindical, abafando com a violência, com a repressão brutal e sangrenta, as lutas e as justas reivindicações das classes trabalhadoras. Quantos anos você tem? Eu tenho 16 anos. E qual é a sua posição política? Sou operário, deixa-me aí, tá aí que sou operário também, eu também quero falar. O senhor é operário? Fale. Sou operário. Aqui tem um operário aqui, diga o nome do senhor. José Francisco Catarino. Quantos anos o senhor tem? 46. O senhor é operário de que tipo de indústria? Construção civil. O que é que o senhor acha do que aconteceu em Portugal? Foi uma coisa O maravilhosa. senhor foi surpreendido ou o senhor esperava? Já explorava isto há muito tempo, só agora é que foi acontecido. O senhor foi reprimido pela ditadura? Foi preso alguma vez? Não fui preso, mas tive em vista disso. O senhor está disposto a lutar pela liberdade do povo? Lutar até a hora da morte. Agradecer
das Forças Armadas. Segundo comunicação telefónica aqui recebida, cerca das 20h30, ter-se-iam verificado incidentes na rua António Maria Cardoso, onde se situa a sede da DGS. No decorrer desses incidentes, foram feridas algumas pessoas, encontrando-se já no local assistência médica. Aguarda-se a todo momento a intervenção das Forças Armadas. Estes incidentes vêm mais uma vez confirmar a necessidade da população civil cumprir o pedido formulado pelo movimento das Forças Armadas. Por estar a falar com os rapazes que os aumentos não davam nada, e o meu calhau estava cá. Quanto tempo você esteve preso? Tive 6 meses. Você apanhou na prisão? Apanhei na prisão. O que fizeram com você? Tive uma semana com água até à cintura e tive tortura de sono, tortura de pingos de água na cabeça e deram cunhas deste tamanho na testa, no corpo. E você foi solto quando? Fui solto antes de ontem, era meia-noite, meia hora. Devem começar a sair de 10 em 10. Portanto, mantenham-se calmos. Okay. O Rato Clube Português vai ser convidado a entrar dentro da unidade daqui a pouco. Tchau. Tchau. Estão lá embaixo. Estão lá embaixo. A interpretação é toda Nós temos uma grande responsabilidade, ainda sabemos pouco das intenções da junta militar, da junta, e o nosso comportamento dependerá sem dúvida daquilo que a junta conseguir, da confiança que a junta conseguir inspirar no povo. Durante o tempo que esteve aqui internado, digamos assim, o que é que passou? Eu sofri. Eu fui torturado pela vida, quase me mataram aqui quando eu fui preso, de maneira que o meu tempo de internamento foi um tempo de sofrimento, mas ao mesmo tempo um tempo de esperança. Obrigado. Eu sabia que não estaria muito preso. Obrigado. Vocês foram metidos porquê? Por pertencermos ao luar. Pertencerem ao luar. E aqui dentro o que é que passaram? O que é que eles vos fizeram? Estive 6 dias de tortura de sono. 6 dias de tortura de sono? Espancado. E foi espancado? Espancado. Um bocado inesperado, é facto. Como é que se chama? Manuela Gil. Manuela? Gil. Fernanda Campos. Há quanto tempo estão cá presos? Eu estou desde outubro de 72. 72. E acusada de? Portanto, pertencer a um movimento comunista. Comunista. É estudante? Não, era empregada de escritório. Para o próximo povo português, o que é que se sente? Sim, completamente por estar em liberdade. Já esteve há quanto tempo estava cá preso? 5 meses. 5 meses. Ditas subversivas. A sua família espera com certeza? Espero a maioria, claro. Vai ser uma alegria, com certeza. Sofremos cá muitíssimo. O que é que eles fizeram? Torturas, espancamento, bem aleijado. Então, rapaz, como está, pá? Oh, meu amigo, pá. Viva, pá. Então, oh, pá, sempre, porra, fixe aqui, pá, firme sempre. Para a televisão portuguesa, diga-me o que é que sente. Aquilo que eu sinto, pois, é que é bom a gente sair daqui. É bom a liberdade. Tudo aquilo que seja sair daqui é bom. Como é que se chama? Chamo Luís Guerra, sou militante da LUAR, Liga da União da Ação Revolucionária. E há quanto tempo está preso? Estou preso desde dia 22, 5 meses. E o que é que pensa dessa nova modificação em Portugal? Mas eu penso que, pois por enquanto, nós temos aqui muito poucas informações. É muito importante. Mas, vamos a ver. A nossa situação foi que nós lutaremos, portanto, sempre pela liberdade do nosso povo e que sempre lutamos. Nós não somos de maneira nenhuma, como algumas vezes deram a entender que, portanto, eram, sei lá, presos de delito comum, mas sim presos políticos que lutaram pela liberdade do nosso povo, conforme entenderam. O que é que lhe apetece neste momento dirigir à juventude portuguesa? Um apelo para que continuem a luta por essa liberdade. Chegou uma era de violência e de repressão no nosso país. Esmagou o nosso povo e agora tem esperança que o povo se possa afirmar e tomar conta dos seus destinos. Quando é que o Sr. Arquiteto Eduardo Pereira soube que ia ser liberto?
Ontem. Ontem? Como? Ontem suspeitámos que ia mexer no Como e porquê? Porque tivemos notícias de que tinha havido uma sublevação militar. Sim. E pensaram que ela resultasse? Pensámos que sim. Sabíamos que tinha o apoio popular conseguido. Para qualquer, mesmo dentro de qualquer plano lógico que nós pudéssemos ter tido, embora efetivamente a deterioração das condições do país e o mal-estar crescente pudessem levar, com toda a evidência, a uma situação desta natureza. Ela confirma, mais uma vez, bem eloquentemente, a incapacidade governativa do governo de Marcelo Caetano anterior, incapaz de se aperceber e tomar medidas eficazes para resolver efetivamente os problemas fundamentais do país. Creio que com a libertação de todos os presos políticos, decisão tomada unanimemente, de resto, os próprios presos tinham já tomado essa deliberação de sair todos juntos. E, portanto, a decisão tomada de serem todos libertados constitui um primeiro passo importante e muito positivo tomado pela Junta de Salvação Nacional. Queremos que esta decisão de libertarem todos os presos políticos corresponde efetivamente a uma aspiração comum, conjunta de toda a população portuguesa, que há perto de 50 anos vinha sendo oprimida pelo Estado Novo. Eu creio que, enquanto a Junta de Salvação Nacional estiver perfeitamente ligada, em estreita ligação e compreensão com as verdadeiras e mais profundas e legítimas aspirações populares, a Junta de Salvação Nacional poderá contar, efetivamente, com o apoio das forças democráticas e do povo português em geral. Morta Pinti! Morta Pinti! Morta Pinti! Morta Pinti! Como é que ele se chama? Henrique Sanches. Henrique Sanches, há quanto tempo está cá estando? Há 5 meses, sou estudante. É estudante? E porquê é que foi preso? Fui preso na Rua Guerra Junqueiro, por 3 pitos de pistola. Mas porquê? Acusado de pertencer à organização Luar. E não se provou nada até hoje, claro? Até hoje não se provou nada. O que é que eles fizeram cá? Fui torturado. É capaz de sono. É capaz de descrever as torturas que lhe fizeram? Fui espancado na quinta e sexta-feira, dia 22 e 23 de novembro, com uma traca de borracha, por 5 ou 6 pitos ao mesmo tempo. Fiz tortura de sono em janeiro, começou no dia 6 de janeiro. Foram 3 noites e 4 dias de tortura de sono. E os seus pais podiam visitá-lo? Tive visitas ao fim de mais de 3 semanas de cá estar. Só ao fim de mais de 3 semanas é que os meus pais me poderão visitar. Pois já muita gente achou realmente uma atitude de muita dignidade a Junta Militar ter tomado a atitude que tomou hoje. O que é que você pensa sobre isso? Eu ainda reservo a minha opinião, porque ainda, francamente, não tenho a opinião formada ainda sobre. Não estou a par dos acontecimentos. Mas hoje já... houve um isolamento total da cadeia, não tivemos jornais, nem visitas, de maneira que não estou a par de nada do que se tem passado no país. Jamais será vencido! O povo unido 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 jamais será vencido! O povo unido! A situação atualmente é uma situação que todos nós devemos compreender, devemos dar todo o apoio às Forças Armadas e neste momento, neste dia maravilhoso que é o 1º de Maio, nós temos que pensar, recordar as vítimas que caíram às mãos dos fascistas, às mãos desses homens da PIDE, que eram a vergonha da humanidade. Manuel José. E o senhor, como o senhor se sente hoje, nesse 1º de maio? Eu não tenho palavras para agradecer ao Exército. As greves de 1929 em Lisboa e no Porto, as greves de Setúbal, Almada e Barreiro nos inícios dos anos 30, a greve geral de 1934, que não tendo o êxito esperado foi nestes anos terríveis o ponto mais alto da luta dos trabalhadores, ficam a assinalar a luta popular contra o embuste corporativista. Em setembro de 1933, com a publicação do Estatuto do Trabalho Nacional
e com a criação dos sindicatos nacionais corporativos, vibrava-se um golpe duríssimo nos trabalhadores portugueses, que, conduzindo já uma luta clandestina, viram destruída a única força, já muito limitada, que lhes restava. Se a partir de 1927 os jornais operários e populares foram, pouco a pouco, sendo destruídos um a um, foi a perseguição e a prisão sistemática de militantes das organizações operárias, nomeadamente da Confederação Geral do Trabalho, do Partido Comunista e do Socorro Vermelho Internacional, que foi a arma mais usada pelo fascismo contra os trabalhadores. Em consequência da greve geral de 18 de janeiro de 1934, mais de 400 militantes operários foram presos, torturados e condenados ao degredo. O Aljube, a fortaleza de Angra do Heroísmo, nos Açores, o Tarrafal, foram neste período as masmorras onde o fascismo enclausurou militantes operários e democratas, comunistas e anarquistas, sindicalistas e socialistas. Em março de 1936, estavam presos em Angra do Heroísmo 200 de homens. Eu sou Maria do Carmo, moro no bairro Santas Martas, tenho 6 filhos e vivo a Portugal. Paz e sossego. Maria Lourdes Madeira Fernandes. Maria Madeira dos Santos Ambrosos. Por que é que não foi ao 1º de maio? Por que é que não está na praça? Vamos tocar pela paz. Está pela paz. Situação atual. Muito boa, muito boa. Liberdade. Menos tempo aos soldados. Menos tempo aos soldados cumprirem a tropa. Menos tempo à juventude. 61. Como é o nome do senhor? Reinaldo Lourenço. O que é que o senhor acha que aconteceu aqui? Estou muito satisfeito com o que aconteceu. O senhor sofreu com a ditadura? Não. O senhor foi preso alguma vez? Nunca na minha O vida. senhor foi operário? Sou operário e há 10 anos, há 11 anos estou autorizado a trabalhar e só tenho a dizer. Estou muito. O que é que o senhor acha da guerra? Estou muito satisfeito com a situação. O que é que o senhor acha da guerra? Acho bem que acabar. Familiarmente. O senhor teve algum filho na guerra? Não, graças a a Deus lutou não. nessa guerra? Não. O que é que o senhor acha do futuro? Acho que é para melhor para nós todos e para o povo. E viva o exército e viva o Estado que vai entrar novo. E as Forças Armadas. Eu quero a liberdade, quero só tudo bem, quero tudo... Quantos anos a senhora tem? 72 anos. 72 anos tenho. Viva a liberdade, quero só tudo bem. E a coisa que eu mais amava na vida era uma casinha que é o meu sonho da minha vida. Não tenho. Nós pedíamos que desse uma casinha à gente, porque a gente vive em barracas muito mal agasalhadas e precisávamos de uma casinha, mais forçosamente. A melhor vida para a minha filha, para os meus filhos, para o meu marido ganhar mais, para nós podermos ter uma casa melhor. Maria Eulália Teles Silva, tem 17 anos, moro na barraca, chove tudo, moro sozinha, não tenho ninguém. Maria Luísa Gamero Madruga, tem 5 filhos, todos com grande necessidade. Estamos quase a dormir e todos juntos na cama. Pai, filhos, não se extinguir. O homem quer fazer as suas necessidades, esconder-se de um filho. Uma mulher quer fazer as suas necessidades, esconder-se de um filho. Acho que isso que já há muito que dizer. A vida, claro, cada vez mais cara. Nós, sem pudermos, quem ganhava 20, 30, 40 contos, comprar 1 litro de azeite ao preço que eu comprava. Comprar 1 litro de óleo ao preço que eu comprava. Comprar 1 quilo de bacalhau ao preço que eu comprava. Com um conto, 600 de reforma. Com 5 filhos. 2 meninas a trabalharem, mas para elas ganhem. Tenho uma menina que é doente, não tem um rim, fez a operação ao outro. Precisava que a ajudasse, mas não tenho auxílios. Vivo nas barracas e a família dorme todo uma com a outra. E se isto vai melhorar, precisamos de uma casinha melhor, com casas de banho. Quantos anos você tem? 18. O que é que você quer na vida? Viver, um futuro melhor. Futuro melhor. O que é que você acha da situação do povo em Portugal? Alegre. O que é que você acha da guerra? Paz. Por que a senhora não acredita? Nunca deram provas para nós acreditarmos. Como é o nome da senhora? Hein? Diolinda. E quantos anos a senhora tem? 32. Quantos filhos a senhora tem? 3. A senhora ganha quanto por mês? Quanto? Quer dizer, eu ganho 3 contos e meu marido ganha 5. O dinheiro que a senhora ganha é suficiente para a senhora viver? Vive-se aqui. A senhora quer mudar de vida? Pois. A senhora está disposta a lutar por isso? Para mudar de vida? Hein? Então a senhora acredita na revolução? A senhora acha que vai ter uma revolução em Portugal? Talvez. Por que a senhora não acredita? Eu tenho lido tanta coisa, eu vi tanta coisa, não sei. A senhora não tem uma opinião formada? Não. A senhora não vai para o desfile do 1º de maio? Não vou. E o que a senhora pensa em fazer para mudar a situação? A senhora acha que a senhora pode lutar para mudar a situação? Trabalhar. A minha opinião a respeito deste movimento é que é uma liberdade para o povo português. Acima de tudo para o povo trabalhador que, em justa causa e em justo dia, há muito ambicionava este momento.
tocando no aspecto ultramarino, é o povo que se sacrifica, é o povo que contribui para que aquilo se tivesse mantido durante 11 anos. Acho que poder-se dar a liberdade a essas províncias ultramarinas, embora sem vergonha para o país. Uma entrega será uma solução pacífica tanto para eles como para nós. Acho, pois, que, apesar de tudo o que nós temos feito, aquilo não se devia de perder assim, sem mais nem menos. Eu sinto-me alegre, satisfeito, estou comovido até, porque nunca tive a liberdade de falar perante amigos meus que eu desconfiava deles e possivelmente eles até desconfiavam de mim. Mas eu acho que o futuro de Portugal será bastante melhor do que aquele que nós temos tido, porque temos sido um povo, vá lá, calado, não podemos falar. Eu estou contentíssima também, faço o acordo de Assim será poema, só assim terá razão, só assim te vale a pena passá-lo de mão em mão. Num apelo distribuído clandestinamente pelo Secretariado Jurídico da Confederação Geral de Trabalho e pela secção portuguesa do Socorro Vermelho Internacional, podia ler-se: Quem são os 200 condenados de Angra do Heroísmo? São operários, estudantes, camponeses, ex-funcionários. Lutaram contra a miséria, contra o assalto às suas associações de classe, contra a mordaça da censura à imprensa, contra a preparação da guerra. De armas na mão, uns, pela pena outros, nos seus sindicatos, nas suas associações académicas ou nos seus partidos, defenderam nobre e heroicamente o seu ideal republicano, anarquista ou comunista, em que entendem residir a felicidade do povo português. Depois foi o Tarrafal, a deportação para a morte, para as exíguas casinhotas de latão, as frigideiras. A inexistência de médicos, a subnutrição, a falta de medicamentos e as péssimas instalações levaram a que o tifo, o paludismo, a desinteria amibiana e outras doenças os conduzissem à morte ou arruinassem para sempre a sua saúde. No entanto, a coragem, a determinação dos militantes operários, dos militantes comunistas, anarquistas e republicanos democratas não foi vencida. Jornais clandestinos como o Avante e a Batalha não deixaram nunca de publicar-se. Nunca se deixou de lutar nas fábricas, nos campos, nas escolas, nos quartéis. Por tudo isto, a luta de Sarmento Pimentel, militante democrata, de Emílio Santana, anarquista, de Francisco Miguel, comunista, de Jaime Rebelo, que cortou a língua para não falar na polícia, de Álvaro Cunhal, não foi em vão. E hoje estes homens que resistiram puderam assistir à derrota do fascismo. Os órgãos da informação estão na rua, estão a tratar neste momento os da rádio, a dar para todos os seus ouvintes todo o calor do entusiasmo do Dia do Trabalhador. Estou sentindo uma grande alegria nisto tudo. Acho que isto vai modificar muito. Estamos com todo o apoio da população que concorda connosco. Só queremos uma coisa, ordem e disciplina dentro deste movimento maravilhoso que é o movimento das Forças Armadas. O que é que o senhor acha dessa unidade do povo com as Forças Armadas? Tenho 23 anos de idade, nunca vi semelhante unidade entre o povo. Tenho 22 anos e nunca esperava disto, mas tinha fé. O que é que o senhor acha dessa unidade do povo com as Forças Armadas? Achei uma reação muito boa. O senhor está feliz? Estou muito feliz. O que é que o senhor acha do futuro dessa revolução? Não sei explicar isso, não sei. O que é que eu penso da guerra do ultramar, pois tem que se dar a independência aos povos africanos. Sou contra a guerra colonial, desde sempre. Sou contra a guerra colonial. Eu sinto-me extremamente emocionada. Tenho quase vontade de chorar de tanta alegria. Nunca é extraordinário. E depois eu não sei. Não vivemos nessa época. Estamos a chatear tudo. É que quando eu entrava ali, já tínhamos que mas ao princípio era Você, o que acha da guerra no ultramar, você? Bom, eu acho que a guerra deve acabar. Mas nós agora, nesta nossa situação... É verdade, sim senhora, venha aqui. Eu acho que nós, nesta nossa situação atual, nós temos que ajudar imenso, pois o novo governo que virá, porque terá de fazer imensas reformas e isso demora um bocadinho de tempo. Espero que não demore muito e que tudo acabe depressa. Você, o que é que acha? Temos a liberdade e que é bom aproveitar o começo. O que é o movimento democrático de mulheres? Explique isso. É um movimento da libertação, da repressão que houve até aqui. Qual é a situação da mulher em Portugal? Até agora é de repressão. Espero que agora comece a... Também é uma liberdade. Não, mas não é isso. Não, é repressão, mas é além da mulher é discriminação. Discriminação. Que tipo de discriminação? A todos os níveis. A todos os níveis. Tratamento humano, socioeconómico, de emprego, de promoção, de salário, de tudo e mais alguma coisa.
Existe divórcio em Portugal? Existe? O que você acha falando do divórcio, do aborto? O aborto, pois, acho bem que comecem a legalizá-lo. Sou um desertor do exército português. Porquê é que desertei? Desertei porque me recusei a participar na guerra colonial, na luta contra os povos das colónias portuguesas que lutam pela sua independência. Nós resolvemos, alguns desertores, vir a Portugal nesta altura por várias razões. Primeiro, porque achamos que é importante estar aqui para dizer ao povo português a posição, que é a posição talvez geral de vários desertores, embora não sejamos representantes deles, a posição geral dos desertores que lutam agora, neste momento, junto das novas autoridades, para que sejam amnistiados desse facto de terem desertado ou de serem refratários e para lutar pela independência total, ou o reconhecimento da independência total e imediata dos povos das colónias à sua independência. E por isso, não estamos dispostos, embora estejamos aqui agora, a participar, mesmo que sejamos amnistiados, em forças repressivas que continuem a ir para Angola, para Guiné ou para Moçambique, a reprimir a justa luta dos povos das colónias pela sua libertação nacional. É para falar o que o senhor quiser. Está muito emocionado, senhor. Está muito cansado que eu quase não posso nada. Posso falar? Fale, fale. A mim ainda me parece inverosímil que, após quase 50 anos de opressão e de falta de liberdade, o povo português se tenha libertado dessa mesma opressão e sinta hoje, sinta nos últimos dias, uma alegria que é verdadeiramente indescritível. E aproveito a ocasião para saudar os brasileiros e os meus camaradas brasileiros, aos quais estou profundamente ligado pelo coração e pelo espírito. Mas outros morreram, assassinados ou conduzidos à morte pela tortura e pelos maus tratos. E no momento em que os presos políticos são libertados, estão presentes Mário Castelhano, ferroviário e militante anarquista morto no Tarrafal, Alfredo Caldeira, militante comunista morto no Tarrafal, está presente Bento Gonçalves, secretário-geral do Partido Comunista morto no Tarrafal, está presente Arnaldo Simões Januário, anarquista morto no Tarrafal. Estão presentes os 30 mortos do Tarrafal e Militão Ribeiro morto na PIDE, José Moreira, Alex, Manuel Rodrigues, Dias Coelho, Ribeiro Santos, Catarina Eufémia, Capilé e todos os que entraram e sofreram e morreram na luta antifascista. Permanecer horas e horas de pé, a estátua, a tortura do sono, espancamentos, choques elétricos, a destruição física e psicológica, a montagem de cenas de fuzilamento a familiares, como fizeram ao militante anarquista Tomás de Aquino, o uso de drogas nas bebidas e na comida, o isolamento em Caxias, em Peniche, no Aljube, em Passos de Ferreira, foram os métodos usados para melhor explorar, oprimir e dominar o povo português e os trabalhadores. Os eunucos devoram-se a si mesmos, não mudam de uniforme, são banais. E quando os pais são feitos em torresmos, defendem os tiranos contra os pais. Defendem os tiranos contra os pais. Defendem os tiranos contra os pais. Em tudo são verdugos mais ou menos, no jardim dos areios principais. E quando os pais são feitos em torresmos, não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Suportam toda a dor na calmaria da olímpica visão dos samurais. Havia um dono a mais nessa trepia, mas foi lançado à cova dos chacais. Mas foi lançado à cova dos chacais. Mas foi lançado à cova dos chacais. Em velhas malabares à luz do dia. No entanto, apesar da repressão nos anos 30, apesar da PIDE, da censura, da destruição sistemática das organizações operárias e políticas,
Em 1941, no início da Segunda Grande Guerra, quando o custo de vida, a especulação e o mercado negro se tornaram em novos instrumentos da exploração, os trabalhadores de São João da Madeira, de Vila Franca de Xira, da Covilhã, de Lisboa, fizeram greves, manifestaram-se nas ruas. Em 1943 é criado o MUNAF, o organismo clandestino de unidade das forças antifascistas. Em 1945, com a derrota do nazismo e do fascismo e a vitória da democracia, o salazarismo isola-se e promete eleições livres, o afrouxamento da censura, a liberdade de organização. Surge então o MUD, porventura a maior organização de massas que foi criada em Portugal nos 48 anos de fascismo. Em 1946, uma coluna militar saída do Porto é travada na Mialhada. Se a movimentação de massas democrática e antifascista caiu sempre num legalismo perigoso, foi, no entanto, suficientemente forte para obrigar o próprio fascismo a reconhecer os limites do atraso económico, social e cultural do país. A luta permanente que as massas populares, a oposição democrática, os comunistas, os socialistas e os republicanos souberam dar em todos os terrenos da luta política, se nem sempre teve em conta as transformações operadas no país a partir de 1945, nem por isso deixou de exercer uma pressão constante a que o fascismo respondia com a repressão, com a prisão, com a censura. Foi a polícia política o principal sustentáculo de um regime que, agrupando todas as classes exploradas em volta do exercício do poder pessoal, conseguiu até 1958 dominar difícil, mas eficazmente, todas as expressões sociais e políticas das forças populares e democráticas. Em 1958 surge a primeira grande brecha na solidez do regime. Humberto Delgado levantou as massas populares de uma relativa acalmia originada pela repressão sobre o MUD juvenil, sobre o Partido Comunista e sobre outras forças democráticas a partir de 1949-51. Com Humberto Delgado, dezenas de milhares de portugueses entram ativamente na militância política. Os trabalhadores portugueses, tomando consciência da sua força, lançam centenas de processos reivindicativos que se alastram a todo o país de junho de 58 a janeiro de 1959. Em 12 de março de 59, prepara-se uma tentativa de revolta armada contra o fascismo, com militares e civis, que a PIDE consegue abafar a tempo. 1961 é o ano importante no início do processo da derrocada do fascismo. Henrique Galvão assalta o Santa Maria. Os patriotas angolanos pegam em armas. Botelho Muniz tenta um golpe de Estado. Entram em luta milhares de estudantes nas universidades. Há a revolta de Beja, onde participam militares e civis. Se o regime, beneficiando da ignorância e de uma propaganda colonialista constante e emocional, consegue recuperar em torno da necessidade de dar combate aos guerrilheiros angolanos, 1962 é um ano marcado por importantes lutas populares e que se traduzem em inúmeras greves, na luta dos camponeses pelas 8 horas de trabalho, nas greves de estudantes, nas grandiosas manifestações do 1º de maio de 1962. Com a continuação da guerra, coincide o início do descobrimento do país, pela imigração de milhares e milhares de portugueses e o começo da desagregação das bases de apoio ao fascismo. Ao desenvolvimento industrial, às necessidades do comércio externo e aos interesses dos capitalistas mais esclarecidos, não convinha também um regime imóvel, sem saída, cujas perspectivas eram permanecer idêntico a si mesmo. Nunca nenhum fascismo sobreviveu ao homem que o personificou. E em Portugal, à morte política de Salazar, Marcelo Caetano apenas pôde contrapor a evolução da continuidade, que cada vez foi mais continuidade da guerra colonial,
continuidade da exploração e da opressão e cada vez menos evolução. Pedimos, pois, a vossa atenção para as palavras que vos vão dirigir alguns representantes de sindicatos. Vão ser lidas, em primeiro lugar, comunicações, 4 comunicações de representantes sindicais. A primeira será lida por Manuel Lopes, presidente do Sindicato dos Lanifícios, sobre a proclamação do 1º de maio. Camaradas, neste momento histórico para todos nós, queremos antes de mais saudar os trabalhadores portugueses e das colónias que ao longo da tenebrosa noite fascista não se vergaram, mantendo-se firmes na sua luta contra o regime que os oprimia. Foi essa luta, persistente e abnegada, durante quase meio século, que criou as condições necessárias ao triunfo do movimento das Forças Armadas. E a 25 de abril caiu o fascismo em Portugal. Camaradas, terminou assim um dos mais tenebrosos períodos de opressão da história de Portugal. Mas embora isto tenha sido só o primeiro e indispensável passo, é por enquanto só isto, o princípio. Há um país totalmente novo a construir. Um país onde a nossa dignidade de trabalhadores não seja palavra vã. Um país onde a maioria da população, que somos nós trabalhadores, assuma o papel de principais e legítimos depositários dos verdadeiros interesses nacionais. Caiu o fascismo, mas os nossos problemas não ficaram resolvidos, pois a exploração capitalista continua. Os nossos problemas só se resolverão quando todos os nossos interesses de trabalhadores encontrarem solução numa sociedade socialista, sem exploração do homem pelo homem. Uma sociedade em que o trabalho de cada um de nós terá como fim a satisfação das nossas autênticas necessidades económicas, sociais e políticas, e não como a atual, que somente visa o máximo lucro para o bem-estar e opulência de uma minoria exploradora. Camaradas, em todos os aspectos, a previdência que nos roubou durante tantos anos não foi mais de um covil de feras sedentas de sangue e suor ligadas a um regime ditador, sanguinário, bárbaro e virado à exploração, à ditadura e ao fascismo. Seria de perguntar se tais situações se podem evitar numa sociedade burguesa e classista. Efetivamente não. É por isso que a Previdência fascista recrutou sempre os seus administradores na burguesia, apoiada e defendida por odiosos instrumentos de atuação sombria, como os agora parcialmente derrubados. PIDE, choques, legionários e todo o apoio intoxicador de uma propaganda venenosa. A quem é que aproveitam os dinheiros roubados dos salários miseráveis dos operários? É à criminosa guerra colonial, aos aparelhos policiais, aos escroques,
à corrupção, aos investimentos na Bolsa, aos usurários, aos especuladores e a todo o aparelho esmagador dos justos anseios populares. Porque é que os nossos dinheiros eram depositados em caixas fascistas que nada tinham a ver com o povo, a não ser como criadores da sua miséria? Porque é que tais receitas eram desviadas para o crime oficial e para assassinar o povo? A explicação é fácil. O fascismo entende que é humilhando, matando, aterrorizando, roubando, deseducando, envenenando e dominando que consegue eternizar a sua nojenta dominação. A Previdência sempre utilizou os nossos dinheiros não em nosso proveito, mas sim em proveito da montagem de sistemas repressivos da população trabalhadora. Ministério das Corporações, órgão especializado na pilhagem, aplica os nossos dinheiros na construção de casas. Aplica os nossos dinheiros na construção de casas para os burgueses e em empréstimos para o lucro fácil e sem escrúpulos. Quem o autorizou? O mesmo Ministério utilizava os nossos dinheiros na montagem do dispositivo assassino do povo. Quem o autorizou? Que raio de governo era aquele que só se preocupava... de governo era aquele que só se preocupava com a organização da polícia e do futebol. A quem é que e com que garantias é assegurada a proteção nos acidentes de trabalho e suas consequências? Que raio de governo era aquele que tratava os trabalhadores como se trata um boi que dele apenas se quer a força de trabalho? Que raio de governo era o governo fascista que só nos dava o exílio, a imigração, a miséria, o bairro da lata, a espelunca, a fome, a peste, o trabalho escravo, a miséria. Qual era a sua proteção à família? Tão apregoada célula do corporatismo fascista. Que apoio tinham e têm os operários reformados? Apenas o sol, o ar, a água da fonte e o banco de jardim. Camaradas, nós éramos prisioneiros na nossa terra. Libertemo-nos agora, apoiando e conduzindo o movimento das Forças Armadas. Agora, o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora, o povo unido nunca... O movimento das Forças Armadas derrubou o governo. As massas populares, o povo e os trabalhadores de Lisboa, apesar dos apelos para ficarem em casa, vieram para a rua. Foi a partir da rua, foi com as massas populares em luta e movimento, que foi depois derrubado o fascismo. A resistência da PIDE cimentou a unidade entre a ação espontânea das massas populares e dos trabalhadores e o movimento das Forças Armadas. Nesse dia memorável do 1º de maio de 1964,
O fascismo teve a derrota popular e massiva para a qual a unidade das massas populares em luta e o MFA criaram, nos dias a seguir ao 25 de Abril, as condições fundamentais. Agora, o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora, o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Nunca mais nos Procurou esconder que são antagónicos os interesses dos trabalhadores e os do patronato, porque o corporativismo retirou à classe operária as armas que poderia utilizar na defesa eficaz dos seus interesses, porque o corporativismo sempre garantiu ao patronato que nas situações de conflito tudo se resolvia em seu favor, porque o corporativismo reservava os lugares de direção e chefia das instituições para serem entregues pelo governo fascista a representantes do patronato, porque o corporativismo permitiu ao regime de Salazar e Caetano cobrar avultados impostos à classe trabalhadora, destinados a organizações que visavam a sua opressão, porque o corporativismo escondeu dos nossos olhos que os descontos que nos faziam nos salários eram desviados para criar as suas estruturas repressivas, porque, encoberto pelo corporativismo, o governo desviava o dinheiro dos trabalhadores para fazer a guerra colonial. Lutemos por sindicatos livres, lutemos pelo direito à greve. Salários de fome são a dádiva do corporativismo. A miséria do povo português é o resultado do conluio entre o poder político e o poder económico. vencido. 48 anos de repressão traduzem-se na já célebre frase: falta cada vez mais dinheiro e sobra cada vez mais mês. Será com salários de fome que os podemos obter? Não! Lutemos por salário mínimo nacional. Lutemos contra a carestia de vida. Lutemos contra a inflação. Lutemos por imediato aumento de salários. Somos nós, homens e mulheres, que produzimos a riqueza do país através da nossa força de trabalho. Não aceitamos discriminações na retribuição dessa nossa força de trabalho. Homens e mulheres são trabalhadores. Para trabalho igual, salário igual. Tudo o que conseguiu até agora assenta no programa do movimento das Forças Armadas. É a carta que rege os portugueses neste momento. E o que já se conseguiu: a libertação de todos os presos políticos, o regresso dos exilados ou a possibilidade de eles regressarem. O 1º de maio, o Ministério das Corporações desaparecido e a criação do Ministério do Trabalho. Essas e mais coisas tínhamos-las lido no programa do movimento das Forças Armadas. Creio que nenhum de nós suspeitava que ao fim de 5 dias todas essas coisas já estivessem realizadas. E por que é que foi possível essa aceleração? Porque, a partir do movimento militar, a partir do programa das Forças Armadas, o povo e o povo trabalhador viu o que ali estava, viu que isso correspondia aos seus anseios e resolveu começar a realizar as coisas. Tudo foi mais depressa porque fomos audazes. O movimento das Forças Armadas, o seu programa não deve para futuro chamar-se simplesmente Programa do Movimento das Forças Armadas. É para futuro e por vontade de vós, trabalhadores, o programa
do movimento das Forças Armadas e do povo trabalhador. Amputado ou incompleto não é o socialismo. Temos que construir uma sociedade onde não haja mais aparelhos repressivos. Onde não haja polícias, sejam lá de que cor forem. Onde não haja entraves à liberdade de pensamento ou censuras. Onde a vida pessoal, a realização da vida pessoal de cada um, passe pela construção dessa sociedade. Finalmente, um socialismo que aproveite as largas possibilidades que agora se rasgam à nossa frente. Camaradas, em 25 de Abril, as Forças Armadas destituíram o governo fascista e colonialista de Marcelo Caetano. Mas foi hoje, foi aqui que nós destruímos o fascismo. Essa vitória não é de ninguém. Essa vitória é do povo português. Eu quero saudar aqui, como os legítimos representantes desse povo português, eu quero saudar aqui o sindicalismo livre. Foram eles os organizadores desta festa. Esta festa pertence desejo também saudar as Forças Armadas. Sem elas, nada era possível. A presença aqui de tantos soldados, de tantos marinheiros, mostra-nos que o nosso exército também é povo. Quero também saudar, em nome do Partido Socialista, todas as outras formações e partidos democráticos que estão aqui presentes. Sem nenhuma exceção, nem nenhuma discriminação. Saúdo-os todos, mas vocês permitam-me que me volte para Álvaro Cunhal e o saúde como um grande resistente. Álvaro Cunhal é o líder de um partido que foi, incontestavelmente, o partido que teve mais vítimas do fascismo. Nós, socialistas, que também nos honramos de ter as nossas vítimas, não nos envergonhamos de o dizer. Pelo contrário, proclamamo-nos, e é para essas vítimas, algumas das quais
eu tive a honra de defender que eu me volto saudando o Partido Comunista Português. Camaradas, eu disse-vos que o fascismo foi vencido. Foi vencido no dia em que foi liquidada a polícia política e em que foi abolida a censura. Mas é agora que as grandes dificuldades vão começar. Eu não peço, camaradas, neste dia de alegria, não peço represálias contra ninguém. E se tenho uma palavra a dizer, essa palavra é que nós temos que ser tolerantes e nós temos que ser generosos. Mas, camaradas, é um escândalo que ofende a consciência de todos os portugueses que se permita essa pequena caça aos pides reles, mas que os rapazotes e os Santos Júnior continuem em liberdade. É um escândalo, camaradas, que esse velho almirante Tenreiro é um escândalo, camaradas, que esse velho e sinistro almirante Tomás é um escândalo, camaradas, que esse hipócrita Caetano estejam a gozar as suas férias na Madeira. Esses são responsáveis. Esses têm que ser julgados. Não por um tribunal plenário. Nós não somos desses. Têm que ser julgados por um tribunal comum e com todas as garantias de defesa. Disse-vos, camaradas, que o fascismo foi vencido, mas as bases sociais do suporte do fascismo, essas continuam intactas. Unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Camaradas, se alguém queria saber quais eram os sentimentos, qual é a vontade, quais são os objetivos do nosso povo, hoje, este dia, deu a resposta. Esta imensa manifestação, pela possibilidade da sua realização e por si mesma, é a afirmação irrefutável de que a classe operária, o povo trabalhador, todos os democratas, os militares, a nação portuguesa inteira, estão firmemente decididos a
levar até ao cabo a liquidação do fascismo e dos seus restos, a consolidar e alargar as liberdades, a impor fim à guerra colonial, a instaurar em Portugal um regime democrático. São estes os objetivos fundamentais da hora presente. Eles podem e devem ser alcançados. E se o quisermos, sê-lo-ão. O nosso povo tem toda a razão quando grita vitória. Trata-se de facto de uma vitória histórica. A democratização da vida nacional deu passos velozes nos 6 dias decorridos desde o dia 25 de abril. Proponho, camaradas e amigos, que aqui, todos, numa só voz, que isto ao certo será hoje a voz de ponta a ponta de Portugal, a voz dos trabalhadores, a voz de todo o nosso povo, saudemos o movimento das Forças Armadas, saudemos o movimento das Forças Armadas e lhe asseguremos, vós estáis e confiamos em que estareis sempre com o povo também está e estará convosco. Aprovamos firmemente as medidas tomadas pela Junta de Salvação Nacional para liquidar a ditadura fascista e instaurar a liberdade. E asseguramos que em todas as medidas que continua a tomar com os mesmos objetivos, continuará a ter o nosso ativo apoio. Nestes dias, deram-se passos gigantescos no sentido da democratização da vida nacional. Mas o perigo da reação fascista, o perigo da contra-revolução, existe. Apesar de que ninguém mais que nós, os comunistas, sofreu a repressão fascista, muitos com o sangue, a liberdade e a vida, não nos anima o espírito de vingança. Mas deve assegurar-se com as medidas necessárias que os fascistas não voltem ao poder. Daqui fazemos um apelo para o reforço da vigilância das massas populares, em cooperação com as Forças Armadas, vigilância em relação às atividades, às conspirações e às provocações daqueles que procuram na sombra reconduzir a nossa pátria à tirania e ao terror fascista. E também de outros que, pela sua inconsciência política, objetivamente os servem. Dentro em breve será constituído um governo provisório para assegurar a democratização da vida nacional, para abrir caminho à paz, para resolver os problemas mais prementes da vida económica e social, para realizar eleições livres, devem, a nosso ver, participar no governo provisório todos os partidos e setores democráticos representativos. Velhos preconceitos anticomunistas que pretendam ainda conduzir a uma participação condicionada do Partido Comunista Português na vida política e nas corresponsabilidades que lhe correspondem, pelo apoio popular com que conta, não facilitarão de certo a realização das tarefas da construção de uma sociedade democrática em Portugal. Para assegurar a vitória definitiva, insistimos em duas condições essenciais e imediatas. A primeira condição essencial é a unidade e a rápida ampliação e reforço da organização da classe operária, das massas populares, das forças democráticas.
é particularmente significativo do papel da classe operária que seja hoje, neste desfile do 1º de Maio, Jornada Internacional dos Trabalhadores, que o nosso povo dá uma tão grandiosa afirmação da sua unidade. E estamos certos de que esta unidade se reforçará na ação, na luta, nas iniciativas das massas populares. Unidade dos trabalhadores, unidade do povo, unidade dos comunistas e socialistas, unidade com os católicos e liberais, a frente unitária que vem do tempo do fascismo, unidade com todos sem exceções, que nesta hora decisiva para o futuro de Portugal querem lutar, e querem lutar unidos, e não dividir, e não provocar, e não desagregar a unidade de todos aqueles que querem lutar unidos para assegurar ao nosso povo um futuro de democracia, de paz e de independência nacional. Mas este 1º de Maio é sobretudo um plebiscito contra a guerra colonial. É a expressão firme das massas populares que vêm para a rua dizer que não é livre um povo que oprime outros povos. Este 1º de Maio de 1974 revela também onde está a base fundamental da luta contra o fascismo, contra a exploração, contra a opressão, nas massas trabalhadoras. A grande maioria deste povo, outrora triste e cabisbaixo, e que agora levanta a cabeça, olha ao futuro e quer construir, com as suas próprias mãos, uma sociedade onde seja banida a exploração do homem pelo homem. Sem o apoio das massas populares e dos trabalhadores, onde teria parado o processo iniciado em 25 de Abril? Sem a ação organizada e massiva dos trabalhadores e da população explorada e oprimida, como seria possível impedir a rápida organização das forças reacionárias ao serviço da exploração capitalista? Sem a luta nas fábricas, nas empresas, nos escritórios, nas escolas, nas ruas, como seria possível conquistar tantas e tão importantes condições para uma luta que apenas se iniciou? Caiu um regime político. Foi destruída a PIDE, a Legião, a ANP. No entanto, a exploração continua. Prosseguem no domínio da sociedade as mesmas forças. No entanto, é inegável, o 25 de Abril abriu perspectivas, criou novas condições para a luta dos trabalhadores portugueses pela sua emancipação. As imagens que acabaram de ver fazem ressaltar em toda a sua pujança, em toda a sua vontade coletiva, em toda a sua potencialidade, a força enorme de um povo que finalmente conhece plenamente a sua força, de um povo que sabe que quer viver digna e livremente. Um povo que jamais poderá, a partir de agora, acreditar em salvadores da pátria. Um povo que sabe que para ser livre é preciso não ter fome, é preciso não ser explorado, é preciso não ser oprimido, é preciso não ser humilhado pelas más condições de vida e pela ignorância. Assistimos ao despertar de um povo que iniciou uma luta que é sua, de que só ele é o principal agente para a construção de uma nova sociedade em Portugal. Proclamação do Movimento das Forças Armadas. Considerando que ao fim de 13 anos de luta em terras do ultramar, o sistema político vigente não conseguiu definir concreta e objetivamente uma política ultramarina que conduza à paz entre os portugueses de todas as raças e credos. Considerando o crescente clima de total afastamento dos portugueses em relação às responsabilidades políticas que lhes cabem como cidadãos, em crescente desenvolvimento de uma tutela de que resulta constante apelo a deveres com paralela, eliminando do nosso sistema de vida todas as ilegitimidades que o abuso do poder tem vindo a legalizar, considerando finalmente que o dever das Forças Armadas é a defesa do país, como tal se entendendo também a liberdade cívica dos seus cidadãos, o movimento das Forças Armadas, que acaba de cumprir com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação a sua intenção de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição ao povo português das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Para o efeito, entrega ao Governo uma Junta de Salvação Nacional
a quem exige o compromisso, de acordo com as linhas gerais do programa do Movimento das Forças Armadas, que através dos órgãos informativos será dado a conhecer à nação, de, no mais curto prazo, consentido pela necessidade de adequação das nossas estruturas, promover eleições gerais de uma Assembleia Nacional Constituinte, cujos poderes, por sua representatividade e liberdade na eleição, permitam ao país escolher livremente a sua forma de vida social e política. Certos de que a nação está connosco e que, atentos os fins que nos presidem, aceitará de bom grado o governo militar que terá de vigorar nesta fase de transição, o movimento das Forças Armadas apela para a calma e civismo de todos os portugueses e espera do país adesão aos poderes instituídos em seu benefício. Saberemos, deste modo, honrar o passado no respeito pelos compromissos assumidos perante o país e por este perante terceiros. E ficamos na plena consciência de haver cumprido o dever sagrado da restituição à nação dos seus legítimos e legais poderes. Viva Portugal! Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é